Ana Laura Ferreira Andrade e vou apresentar a pesquisa sobre a educação musical em Manaus entre 1986 e 1999, sob a orientação da professora Luciane de Mello Afonso. O resumo. A pesquisa tem o objetivo de investigar sobre a educação musical no período de 1986 a 1999. O objeto de pesquisa deste projeto é catalogar notícias no periódico Jornal do Comércio sobre as escolas, instituições, professores e alunos de músicas, os principais fatos sobre as escolas, professores e alunos que se destacaram na imprensa, construindo a história musical da educação musical em Manaus. O objetivo geral é compreender o cenário da educação musical em Manaus no período de 1986 a 1999. O objetivo específico. Primeiro, catalogar fatos e notícias sobre o ensino da música do século XX em Manaus, no período de 1986 a 99. Segundo, conhecer as práticas da educação musical em Manaus. Terceiro, contextualizar o ensino de música e suas representações no período. A metodologia. A pesquisa utilizou de um modelo de investigação histórica, em que os ensinamentos e a história do passado podem contribuir para o conhecimento atual. Conforme o Rainbow Apud Camp, 1995, as práticas artísticas do passado favorecem não somente o artista, mas também o docente em educação musical. Na primeira fase, realizou-se um levantamento bibliográfico para contextualizar e embasar o objeto de pesquisa. Faz-se necessário a leitura sobre a sociedade local, acreditando que a consulta das fontes propiciará o entendimento do contexto sociocultural. A segunda fase compreendeu o levantamento de ocorrências de notícias através do site da Hemeroteca Digital Brasileira, no periódico Jornal do Comércio. A partir da organização desses dados obtidos das ocorrências no periódico Jornal do Comércio, é que irá delinear e contextualizar o ensino da música no século XX, no período de 88 a 99, identificando as principais escolas, analisando o contexto de ensino musical. Os resultados da história e memória. O resgate do passado na busca de um padrão europeu, como na revitalização da Belle Époque, mostra como as questões da memória e da tradição são abordadas pelo Estado, no quesito formação de identidades culturais regionais através da política cultural. A contradição mais flagrante da história é, sem dúvida, o fato de seu objeto ser singular, um acontecimento, uma série de acontecimentos, de personagens que só existem uma vez, enquanto que seu objetivo, como de todas as ciências, é atingir o universal, o geral, o regular. Resultado: música, ensino e política. Com a lei de alteração LBD para 9.394/96, mudanças foram feitas nas diretrizes da educação, o que deixa claro a importância da música para a cultura, sendo aberto um novo olhar para o campo cultural e político-cultural para o Estado, onde, segundo o artigo, onde professores são convidados a refletir acerca do fazer arte na escola. Nessa perspectiva, a música é compreendida como uma área do conhecimento que requer estudo, prática, reflexão e diversidade, devendo estar inserida no projeto político-pedagógico da escola, nos planejamentos pedagógicos, sendo trabalhada interdisciplinarmente para poder ajudar no processo cognitivo e no aprendizado das habilidades socioafetivas desde criança. Políticas culturais do Estado e as relações com a educação musical. O resultado se mostra a importância do investimento com o passar da década na cultura, que possibilitou a atuação de músicos do Brasil ou de outros países, como os búlgaros, com seu desenvolvimento na música inserido cedo na cultura, que em apenas 2 décadas formaram vários professores, compositores e instrumentistas em seu país. O resultado da catalogação da Hemeroteca Digital. Com base nos dados do Jornal do Comércio apresentados na Hemeroteca Digital, no período inicial de 86 a 99, utilizamos palavras-chave para realizar a busca: professor de música, escola de música e conservatório/liceu de música, formação musical, aulas particulares, curso de música, maestro, regente,
audição de piano, teoria musical, escola de arte, canto coral, fundação de música, estudante de música, centro de artes, recital, instituição, educação musical, inscrição música, curso de música, educação artística, orquestra, compositor, concerto. As palavras-chave referentes à prática musical, como o nome de instrumentos musicais. Os resultados, análise de dados. A partir das notas catalogadas, elaborou-se uma tabela para a organização das informações. Os destaques, professores. Os resultados. Nesse período, muitos professores foram citados. Iremos destacar quem mais teve prestígio no meio musical perante a mídia, contribuindo de forma cultural e social na cidade de Manaus. Os destaques dos professores temos em 1910 a 1923 a professora Lila, 1932 Ivete Freire Ibiapina, 1929 Nivaldo Santiago. Em 1945 o professor Adelson Santos, em 1987 o professor Roberto Bezerra de Oliveira Bope. Os resultados quanto ao professor Bope. Roberto Bezerra de Oliveira Bope começou a estudar violão aos 21 anos de idade. Músico profissional inscrito na Ordem dos Músicos, estudou no curso de iniciação musical e em extensão no Conservatório Joaquim Franco. Fez curso de teoria musical, foi aluno no Centro Vila Lobos, participou como músico e produtor das bandas Carrapicho, Amazônia, Coração, Grupo Canoeira, entre outros. Lecionou durante 13 anos violão e cavaquinho e foi professor de música no curso livre do Centro Cultural Cláudio Santoro, no Sambódromo, em Manaus. Músico, compositor, produtor e diretor da banda Treme Terra. Os resultados do destaque ensino de música. ênfase aos que tiveram destaque, se tratando do ensino da música, contribuindo para o desenvolvimento do ensino da música, como a UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas, em 1909. Em 1954, temos a Escola de Música Ivete Freire Ibiapina. Em 1959, temos a ETFA, a Escola Técnica Federal do Amazonas. Em 1977, a Orquestra Filarmônica. Em 1988, a Fundação Cláudio Santoro. As considerações finais. Foram feitas análises no sistema educacional quanto à questão da educação na área de arte, mostrando seu valor perante ao sistema da época, que comparado ao de hoje seria bem precário. Abordando o aspecto histórico e as memórias que marcaram o período na educação musical, sendo necessário que seja compartilhada essa aprendizagem relacionando a importância da música para o ensino, na construção do saber e no seu próprio desenvolvimento cultural e educacional. Essas são as minhas referências. Obrigada.